Olá, queridos, bom dia, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra de Deus, porque carecemos diariamente dessa intimidade com Cristo, né? É como diz Paulo, né? Lá em Hebreus: sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Ninguém vai encontrar com Deus. Se realmente nós queremos encontrar com Deus, né? Eu creio, todos que tanto é que vocês estão assistindo esse vídeo, com certeza você tem essa mesma linha de raciocínio, que a única maneira de encontrar com Deus é nos santificando. E santificação é isso, é intimidade com Ele, né? Com Deus, pregando a palavra. Espero que você assista esse vídeo até o fim, tá bom? E tira lições espirituais para a sua vida. Dificilmente eu peço isso, mas agora eu vou pedir. Se você gostar do vídeo, dá seu like, aperte o sininho das notificações, né? Comente, tá bom? Coloca lá a sua opinião, que eu vou sempre responder, vou curtir. E também compartilha, tá bom? Para que o vídeo possa ter relevância e assim essa mensagem ela possa alcançar mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe você, né? A partir do momento que você se alimenta da palavra, da mesma forma que você está se alimentando, você também está querendo que outras pessoas se alimentem, né? É dando que se recebe, né? Como dizem a serva do Senhor, Ellen White, né? A graça de Cristo na alma é uma vertente no deserto, fluindo para o refrigério de muitos, e todos aqueles que estão prestes a perecer também vai querer beber desta água da vida, porque um dia você bebeu da água da vida, né? De depositário você se tornou doador, né? Essa é a intenção. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o primeiro milagre de Jesus Cristo. E o primeiro milagre de Jesus Cristo foi a água sendo transformada em vinho. Esse foi o primeiro milagre. Agora, por que Jesus Cristo escolheu fazer esse primeiro milagre, transformar água em vinho? Nós vamos adentrar aqui o assunto, né? Desenvolver o assunto, lendo aqui João 2, do 1 ao 10, e nós vamos entender bem o porquê que Jesus escolheu justamente esse primeiro milagre, né? Transformação da água em vinho, tá bom? Então, se você tem a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia e vamos todos ler João 2, do 1 ao 10, que diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando ali a mãe de Jesus, ou seja, ali a mãe de Jesus estava nesse casamento, né? Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que eles vos disser. Olha só. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e ele as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumavam pôr primeiro o bom vinho, e quando já
beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Olha só que impressionante esta história. Jesus Cristo fez um milagre, e o milagre da transformação da água em vinho. Mas aonde? Que evento foi? Jesus escolheu o primeiro evento para fazer seu primeiro milagre. Foi nas bodas de Caná da Galileia, num casamento. Antes de entrar aqui na história, desenvolver aqui um pouco a história, eu quero chamar a atenção de vocês para a seguinte situação. Nós sabemos que a base da sociedade é o casamento. Para que eu e você, possamos contribuir para construir uma sociedade mais segura, mais fraterna, nós temos que preservar o nosso casamento. A partir do momento que as crianças, os nossos filhos, eles crescem tendo a referência do pai e da mãe, com certeza o testemunho do pai, o testemunho da mãe vai contribuir para que essa criança possa desenvolver a sua personalidade. Então, se hoje nós temos uma sociedade tão corrompida como existe atualmente, é porque os casamentos hoje em dia, infelizmente, estão fracassados. E diz uma estatística americana que a cada 100 casamentos, 60 acaba em divórcio. Olha só, 60 acaba em divórcio. 35% desses casamentos se suportam. Estão ali, mas estão se suportando, né? As outras porcentagens, eu não sei bem especificar o número, mas outras porcentagens vivem uma vida de aparência, né? 35 se suportam, outra porcentagem vive uma vida de aparência, né? Mas a última porcentagem é 2% desse casamento, somente 2% é que vive uma vida verdadeiramente feliz. Isso lá na América, que é o país das estatísticas, das pesquisas. Mas aqui na América do Sul pode ter uma variação, né? Mas é mais ou menos parecido com isso. O casamento hoje, infelizmente, está debilitado. Foi banalizado totalmente da sociedade. Hoje, casamento é simplesmente uma união que não está sendo valorizada. E por isso que nós vemos, a cada dia que passa, a sociedade cada vez mais corrompida. Entende? Porque Jesus escolheu o casamento para fazer o seu primeiro milagre, porque Jesus, ele queria realmente mostrar para nós, para aquele povo daquela época, para nós, que o casamento é a estrutura de uma vida espiritual segura, porque a partir do momento que o casal, a família transforma o lar num altar de oração, de culto, com certeza a igreja ela vai ser mais sadia, com certeza os seus filhos vão ter uma estrutura mental, psicológica, estrutura espiritual mais sólida, né? Porque a vida da gente tem que ter uma solidez, e a solidez que o ser humano pode ter é somente, né, em Jesus Cristo, que é a rocha eterna. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo é a rocha eterna. E se nós não tivermos com nossas estruturas ali apoiadas nessa rocha, com certeza nós vamos ser abalados pela perseguição dessa vida, e aí nós vamos cair feio, vamos tombar feio. O ser humano é assim. Sem Cristo, nada poderemos fazer. Ele já disse, né, na sua palavra: eu sou a videira, vós sois os ramos. A videira o ramo que está ligado à videira, essa vai ser um ramo cheio de frutos.
Mas a partir do momento que a videira, os ramos não estão ligados na videira, ela seca e mais para nada mais presta, a não ser para ser jogada no fogo e ser queimada. Então nós precisamos de Cristo em tudo que fizemos nesta vida, né? Então, o milagre de Caná foi o primeiro milagre realizado por Jesus em seu ministério público. E nós sabemos, quer dizer, eu aprendi isso, né, que na antiguidade era costume fazer uma festa que durava vários dias para celebrar o casamento. Muitos estudiosos, né, os teólogos falam que durava mais ou menos uns 7 dias, né? Então essa união mantinha a terra sobre a posse das tribos. Então existia essa, sabe, esse jogo, né, de interação entre as tribos para que eles possam ter a posse da terra, né? Nesta festa, naquela festa havia muitos convidados. Vinha pessoas de todas as partes participar dessa festa. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Aliás, foram várias as ocasiões em que Jesus compareceu, né, a uma festa. Nós sabemos que Jesus Cristo não é uma pessoa triste. Ele era uma pessoa feliz, ele gostava de festa. Deus, ele se preocupa com a sua alegria. Onde você estiver, ele quer estar ali. Se você está triste, ele está do teu lado. Se você está feliz, ele quer participação na sua felicidade. Ele quer se alegrar com você. Jesus Cristo era um homem de festas. Aconteceu um problema muito grave ali. Acabou-se o vinho. Interessante é o seguinte. Existem muitos casamentos por aí. Existem muitos casamentos. Pessoas que não têm o conhecimento de Deus se casam. Pessoas que têm o conhecimento de Deus se casam. Pessoa que não é cristão se casam. Todos casam. Todas essas pessoas passam por aflições, dificuldades típicas de um casamento. Todas as pessoas. Cristãos e pessoas que não são cristãs. Todos passam por dificuldade. Qual a diferença de uma pessoa que não é cristã para uma pessoa cristã diante de um casamento? A diferença é o seguinte, que quando a pessoa não cristã passa por dificuldade, elas não têm Jesus para consultar. Eu vejo pessoas aí cristãs tendo Jesus do teu lado e deixando Jesus na periferia da sua vida. Ele tem ali do teu lado a pessoa que poderia reestruturar o seu casamento, mas o seu ego, o seu eu fala mais alto, as suas vontades, as suas paixões. E Jesus não é consultado aí, mesmo dentro do cristianismo, o casamento ele acaba. Mas quando a pessoa convida Jesus para o casamento e diante das situações difíceis, ela consulta Jesus, os dois consultam Jesus, e ali eles arrazoam a respeito do assunto, aí com certeza o casamento novamente é restaurado. Aqui nesse caso, Jesus ele tinha sido convidado. Acabou-se o vinho. Isso, né, traria muita vergonha para quem organizou a festa. Seria algo comentado por muito tempo. Imagina só, uma festa, acabasse o vinho. Sabemos o desfecho. Essa história é muito conhecida. Jesus transformou a água em vinho. E as pessoas comentavam que o vinho depois era muito melhor do que o primeiro. E os detalhes da história do milagre de Caná nos ensina lições muito preciosas para
a minha vida e para a sua vida. Quais são as lições que nós vamos aprender dessa história? A primeira lição: Jesus se compadece das crises humanas. Essa é a primeira lição que nós vamos meditar sobre ela. A segunda lição é que Jesus sabe o momento certo de agir em nossa vida. Essa é a segunda lição. A terceira lição: o único meio para superar as crises é seguir as orientações de Deus. Essa é a terceira lição. A quarta lição: Jesus nunca decepciona aqueles que buscam a Ele. Mas falando da primeira lição, Jesus se compadece das crises humanas. Jesus nunca fica indiferente aos nossos problemas. Jesus, ele não é inerte diante das suas dificuldades. Qual a dificuldade que você está passando na sua vida? Qual é a crise que você está passando na sua vida? Jesus, ele se interessa por elas. Ele quer ajudar você. Conte para ele as suas mazelas, os seus problemas. Ele está te ouvindo. Às vezes somos surpreendidos por situações que fogem ao nosso controle. Eu acho que a incapacidade humana de realizar as coisas é a oportunidade de Deus. Quando você estiver totalmente esgotado e não saber para onde ir, quando você está à beira do desespero, entregue a sua vida a Cristo. Você vai ver como o milagre vai acontecer. O vinho acaba, ou seja, nossos recursos, nossas possibilidades se esgotam. Agora chegou o momento do milagre acontecer. Chegou o momento de nós buscarmos a Cristo. Se o vinho acabou em sua vida familiar, por exemplo, se o vinho acabou no seu casamento, no seu emprego, na sua vida afetiva, se o vinho acabou, lembre-se que Jesus pode repor esse vinho. Lembre-se que Jesus é sensível a todas as suas mazelas, todos os seus problemas, ele é sensível a isso. Eu assisti um filme chamado A Prova de Fogo. Eu acho que muita gente veio falar nesse filme. Assista esse filme. Aquele rapaz era cheio de si. Ele estava perdendo o seu casamento e ele colocou em prática todos os ensinamentos da palavra de Deus para restaurar o seu casamento que já estava indo de água abaixo. Era uma pessoa materialista, a opinião da mulher não valia nada, ele que era o dono da razão, enfim, todo mundo deve conhecer a história. E quando ele se humilhou para a sua esposa e chorou nos seus pés e confessou todas as coisas erradas que ele fez com ela e que ele estava disposto a não fazer nunca mais aquilo, fazer tudo diferente, foi aí que ele começou a despertar o interesse da sua esposa para dar a ele a segunda oportunidade. Há muitos motivos de infelicidade na vida das pessoas. Muitos motivos. Injustiças, traições. Quem é que suporta a traição? Desprezo. A pior coisa que tem é o desprezo, porque são muitas coisas que a gente poderia até enumerar como primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, mas tudo isso, para mim, está tudo em primeiro lugar. Ninguém suporta ser desprezado. Jesus Cristo, ele sofreu isso. Ele foi desprezado. Lá em Isaías já fala, Isaías 53, ele foi desprezado pelas pessoas que ele veio salvar, pelos seus. Ele foi traído, humilhado. Imagina isso, separações, morte, culpa, pecado, tudo isso, infelizmente, acaba conosco. Acaba. O nosso chão desaparece. Pois é, diante dessa situação toda, o que a palavra de Deus nos ensina? Procurar Jesus e depositar
sobre ele todos os nossos fardos. Eu não consigo carregar meus fardos. Você consegue carregar os seus? Eu acho que não. Então, venha a mim, Jesus disse para você. Todos que estão carregados e cansados, né? E sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus mostrou que ele sabe fazer transformação de água em vinho. Da mesma forma que ele fez o milagre naquele lar, ele vai fazer um milagre na sua vida. O vinho vai ser reposto. E nós sabemos o que simboliza o vinho. A segunda lição que nós podemos extrair desse relato, que Jesus sabe o momento certo de agir em nossa vida. Ele sabe. Não adianta nós queremos apressar a Deus para que Deus faça milagre. Não. Deus, ele sabe o momento certo. Tem até uma passagem lá em Gálatas que fala lá que fala da primeira vinda de Jesus Cristo, né? Onde até a serva do Senhor, ela fala, né? Ela ilustra essa passagem, como as estrelas no vasto circuito da sua órbita. Os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. De Deus, ele sabe o momento certo. Tá vendo? No verso 4, está dizendo assim, nós acabamos de ler aqui, né? Verso 4 diz assim: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Ou seja, Jesus Cristo já adiantou para ela. Jesus, faz um milagre aí, transforma essa água, quer dizer, faz um milagre aí, dá um jeito aí. Lógico, ela não sabia o método que Jesus ia empenhar para fazer aquele milagre. Mas ela cria que Jesus Cristo ia fazer alguma coisa, mas não sabia como. Aí Jesus falou assim: calma, peraí, não é o momento certo. Mas quando Jesus Cristo falou isso, ela sabia do que Jesus Cristo estava falando. Como disse, nem sempre é o momento, mas nem sempre o momento que mais esperamos é o melhor momento. Um exemplo disso é o exemplo de Abraão. Você deve conhecer a história de Abraão. Se dependesse de Abraão, quando Deus ordenou que sacrificasse seu filho Isaque, o melhor momento para Deus interferir seria logo no início da caminhada de 3 dias. Era um momento propício. Quando ele começou a jornada, Abraão, tá bom, sacrifica aqui mesmo, né? É aqui mesmo. Mas Deus só agiu quando ele ia desferir o golpe mortal. 3 dias, Abraão, com aquele sofrimento de o seu único filho ser sacrificado. Olha só. Nós sabemos que Deus, ele sabe o que faz nas nossas vidas. Isso fez com que Abraão desenvolvesse uma fé incomparável. Deus sabe o momento certo para agir. Agora, se dependesse de Daniel, quando foi condenado a ser lançado aos leões, o momento para Deus agir seria antes de ser lançado na cova dos leões. Mas Deus permitiu a assustadora experiência que Daniel passou de ser lançado lá dentro. Deus, ele nunca prometeu que esse mundo que nós não teríamos dificuldades. Mas ele prometeu sim, que no meio das dificuldades ele nos iria resgatar, como aconteceu com seu servo Daniel. Isso fez bem para Daniel e para a exaltação do nome de Deus numa terra pagã. Que experiência maravilhosa.
Se nós somos a luz do mundo e o sal da terra, então, a partir do momento que nós temos essas experiências maravilhosas com Deus, vai fazer com que outras pessoas que estão passando por situações semelhantes à sua, possa perguntar para você por que, como você superou as suas dificuldades. E aí a oportunidade que nós temos para testemunhar. O cristão não pode ficar reclamando da vida, ficar reclamando todo o tempo, murmurando que sua vida está uma desgraça, que sua vida não presta. Você serve a Deus e as coisas, ao invés de melhorar, piora cada vez mais. Isso é mau testemunho, como aconteceu com o povo no deserto por 40 anos. Murmurando. Desculpa. 40 anos peregrinando pelo deserto. Daquelas mais de 4 milhões de pessoas, só entrou Josué e Caleb daquelas pessoas. O que entrou junto com Josué e Caleb foram os descendentes deles. Todos morreram no deserto por causa das murmurações. Nós não temos que ficar perecer no deserto das nossas dificuldades, da nossa falta de fé. Nós temos que crer que Deus age no momento certo. E se Ele não agir de acordo com as nossas expectativas, nós temos que, mesmo assim, ter fé em Deus. Deus, Ele é soberano, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é o Todo-Poderoso. Ele criou você com aquele tato de divino amor, modelou a terra, soprou nos seus narizes o fôlego de vida e você se tornou alma vivente. Ele fez o espaço, as galáxias, enfim, tudo assim com a sua palavra. Ele tem todo o poder. Ele não tem poder para transformar a sua vida? O mesmo sucedeu em relação aos 3 hebreus que foram lançados na fornalha ardente. Olha só que situação. Aqueles 3 hebreus que foram lançados na fornalha ardente, ele falou assim para aquele líder lá em Babilônia, Nabucodonosor, ele falou assim, para aquele líder: Deus há de nos livrar da punição que você quer dar para nós. Mas mesmo que Deus não nos livre, fique sabendo, rei, nós não vamos adorar essa estátua. A fidelidade deles não estava condicionada a milagres. Estava condicionada à confiança e o amor que ele tinha deles para com Deus. O verdadeiro motivo que nos leva a fazer a vontade de Deus não são os milagres que ele nos oferece, mas é o amor, a intimidade. Temos que ter intimidade com Deus. A experiência de um jovem teologando, que no dia da sua formatura, de receber lá a colação de grau, ele estava a caminho lá da festa e foi surpreendido com um acidente automobilístico, onde 2 caminhões esmagou o seu carro e ele foi para o hospital em estado de vida e morte. Quando a notícia chegou lá, a festa foi cancelada, todos os reitores, todas aquelas pessoas que estavam ali, os seus colegas, foram todos para o hospital para visitar aquele jovem. Aí, chegando lá no hospital, o jovem estava imobilizado, totalmente inconsciente, quer dizer, consciente ainda, mas em estado gravíssimo. Ele chamou o pastor, um dos pastores que estava ali, uma das pessoas que estava ali, e falou assim, Satanás, ele tentou me destruir, mas ele não conseguiu. Ao dizer isso, ele faleceu. A experiência que nós temos com Deus, essa tem que ser a nota tônica da nossa vida. Se Deus ainda não operou aquele milagre que você está buscando, lembre-se disso. Ele somente Ele, no momento exato, Ele sabe o momento de agir.
como as estrelas no vasto circuito da sua órbita, e eu a serva do Senhor. Os desígnios de Deus não conhecem nem adiantamento e nem tardança. A terceira lição. O único meio para superarmos as crises é seguir as orientações de Deus. No verso 5, olha só o que está dizendo no verso 5. Então ela falou ao servente: fazei tudo o que eles vos disser. Maria orientou os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. A coerência humana é sempre ir para a esquerda, ou sempre ir para a direita, ou sempre ir para o centro. Mas às vezes, quando eu chego com a minha mentalidade de que a esquerda é o melhor lugar para ir, Jesus Cristo vem e fala assim: vai para a direita, vai contra a minha coerência. Se eu não confio no meu coração, eu não confio no meu raciocínio, mas confio no que Jesus está dizendo, mesmo sabendo que é incoerente, é por ali que eu vou. Maria conhecia que os seres humanos eram incoerentes. E ele falou assim: provavelmente vai pedir alguma coisa deles que vai ser incoerente com a maneira deles pensarem. Então, eu já vou orientando eles. Fazei tudo o que eles vos disserem. Se ele mandar você para a esquerda, vai para a esquerda, mesmo que a sua coerência seja direita. Deus conhece todas as circunstâncias e situações que nos envolvem. Por isso, Ele sabe exatamente o que devemos fazer em qualquer situação. Na Bíblia, encontramos as instruções de Deus para a nossa vida. Busque, estude, aprenda, siga o que a Bíblia está dizendo para você, principalmente nos evangelhos, as experiências das pessoas do passado, aquelas pessoas que não seguiam a vontade de Deus e pereceram, aquelas pessoas que fizeram a vontade de Deus e hoje o nome deles estão perpetuado na história da Bíblia. Nela a solução para as crises da família, no casamento. Nela a solução para as crises financeiras. Siga o plano de Deus, porque sempre é o melhor para mim e para você. E a quarta lição, nós já estamos terminando. Jesus nunca decepciona aquelas pessoas que o buscam. No verso 9 e o verso 10, está dizendo assim, perdão. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabia os serventes que havia tirado a água, chamou o noivo. E no verso 10 diz assim, ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fortemente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o